Então, galera, aqui a gente vai começar nosso primeiro podcast com o Léo Veras. Fala, Léo. Beleza? Obrigadão pela presença aqui, pela disponibilidade. Então, teria como você se apresentar, começar a contar um pouquinho mais da sua história? Tem sim. Meu nome é Leonardo Veras, tenho 26 anos. Estou nesse mundo do CrossFit aí já tem quase 5 anos. Indo para os 5, 6 anos aí em média. Vim do esporte, então joguei futebol há muito tempo, joguei basquete um pouco, mas do futebol eu migrei praticamente para o karatê. Depois do karatê migrei para musculação em geral e da musculação eu vim parar no CrossFit. Massa. Estou aí até hoje nessa caminhada. Quando é que foi mais ou menos que você começou no futebol? Futebol eu tinha uns 8, 9 anos mais ou menos eu comecei. Aí você já era um nível competitivo assim ou é aquele negócio de pelada, jogar com os amigos? Não, eu já comecei numa escolinha de futebol, minha mãe me colocou e eu sempre tive a concepção de que o treino ia me fazer bom, então eu já tinha a ideia já de treinar forte desde aquela época. Massa. Então, isso é sua cabeça de moleque, né? De moleque, Mas eu já tinha em mente isso aí já, eu já tinha vontade de treinar, então eu chegava mais cedo no campo, já começava a pegar a bola, treinar antes da garotada chegar e ficava sempre um pouquinho depois também, então sempre gostei de treinar. Pô, massa. Aí, foi de qual idade até qual idade mais ou menos que você... Eu joguei futebol, assim, em escolinha até uns 12 anos, 13. Aí depois disso eu comecei a jogar mais com uns amigos meus, no Paraná, na várzea mesmo assim, que a gente tinha uns times lá e jogava, mas nada assim muito profissional, mais de brincadeira mesmo. Brincadeira. Aí depois desse tempo você começou no karatê, né? Aí já foi um negócio mais competitivo. Mais competitivo, Teria como você contar um pouco mais essa história aí, como é que você evoluiu no meio do karatê? No karatê eu comecei mais ou menos 13, 14 anos ali. E no início eu não tinha muita pretensão de competir e tal, eu queria mesmo era aprender uma arte marcial, porque eu achava necessário saber meio que se defender na rua, então eu fui mais ou menos com essa concepção, mas depois eu já aderi mais pro lado esportivo do negócio. Aí comecei a treinar mais forte também, então os treinos eram segunda, quarta e sexta, mas aí na minha casa já tinha saco de pancada, então eu já treinava fora, além do que o professor realmente me passava. Então eu comecei a treinar mais forte, apareciam os campeonatos, eu estava sempre participando, desde faixa branca eu participei de campeonato. E aí como é que era essa sua visão assim, em relação a essa parte extra treino, fora do treino? Você tinha como se fosse uma obrigação para você chegar onde você queria ou era um negócio que você gostava mesmo de Era praticar? prazeroso. Por mais que o treinamento seja árduo, eu tinha um prazer em fazer aquilo. Porque o que eu pensava, né? Se eu treinar um pouco mais que os meus adversários, eu vou me sobressair em relação a eles. Então eu sempre tive essa visão das coisas. Treinar um pouquinho mais para poder estar melhor do que meu adversário na hora da competição. E aí você chegou a evoluir nesse esporte, no meio competitivo? Como é que então, fui campeão brasiliense, fui campeão interestadual de Goiás, Brasília. Campeão brasiliense eu fui 3 vezes, campeão interestadual do Goiás fui uma vez e outros campeonatos menores, né? Eu evolui bastante dentro do esporte, tanto que meu sensei até me graduou faixa roxa na época, antes da época que era para graduar mesmo, porque eu estava evoluindo tanto no treino que ele falou, não, você já está no nível à frente dos outros meninos, então eu vou te graduar roxa logo. Então ele me graduou roxa antes do tempo e eu estava sempre um passinho na frente dos outros meninos que entraram junto comigo. Então o meu professor olhava isso e ele me apoiava muito. Mas a minha evolução dentro do esporte eu acho que foi graças ao treino que eu fazia extra sempre. Então eu estava sempre procurando alguma forma de me condicionar. Correndo, nadando, treinando a arte em si. Mas eu estava sempre... Eu acho que a minha evolução no esporte em relação é a isso mesmo. Massa. E aí, nessa época, se eu não me engano, foi com 12 anos que você começou, né? Com 13. Com 13 anos. 13, 14 anos. Aí, dos 13 anos até mais ou menos a época que você começou, que você foi parando assim o karatê, como é que foi essa transição? O karatê eu cheguei à faixa marrom, né? Só que o pessoal que entrou junto comigo, a maioria foi parando, tinha os faixas pretas na época, né?
tinham 3 amigos meus, o Wellington, que era um cara que eu me inspirava muito nele. Então, quando eu entrei, ele já era faixa preta, né? Então, você sempre tem alguém assim, é um target pra ti, né? Então, ele era o meu alvo, eu queria ser igual ele era muito bom. Só que foi passando o tempo, a galera foi treinando muito forte um período, assim que eu fui chegando faixa marrom, só que essa galera mais graduada foi parando, entendeu? A galera não manteve o foco. Por motivo familiar e tal, essas coisas. A galera foi parando e eu fui ficando sem meu alvo. Aí com isso, procurando outras formas de evoluir no meu condicionamento, eu não fazia musculação, mas aí eu procurei a musculação para tentar melhorar em relação a isso. Só que eu comecei a gostar muito da musculação e comecei a meio que migrar do karatê, fazendo mais musculação. Aí quando eu vi, eu tava só fazendo musculação e tinha parado de treinar karatê. Então, quando eu migrei foi mais ou menos assim. Aí, essa sua migração para a parte da musculação, você já estava inserido no meio da educação física ou não? Não estava ainda. Eu não pensava em fazer educação física na época. Pensava sim, mas eu tinha outros projetos em mente. Mas eu não estava na área ainda. Aí como é que foi essa sua evolução dentro da área da musculação? Eu comecei a treinar bastante musculação, começar a me aperfeiçoar nos métodos, né? Mesmo não estando na área na época, eu estudava muito. Então, métodos de treino diferentes, e estava sempre buscando coisas novas para fazer dentro da musculação. Mesmo não estando na área, né? A minha evolução em relação a isso foi nesse aspecto, estudar um pouco mais sobre musculação. Isso aí é um ponto importante, né? Porque tem muita gente que gosta muito da parte prática, mas às vezes deixa de lado a teoria, né? Isso é. E aí tem esses dois extremos, entre as pessoas que cuidam demais da teoria e não vão para a prática, e o pessoal que cuida demais da prática e não vai para a teoria. Aí como é que foi esse seu balanço, assim, nesse começo? Mesmo estando muito na prática, foi que eu te falei, eu estudava muito em relação a isso. Até por artigos científicos, vendo realmente se o método que eu estava utilizando era comprovado cientificamente para ver se realmente funcionava. Eu acho que tem que ser meio a meio, entendeu? Você tem que ter a prática, mas também tem que ter bastante teoria para ver se você está fazendo uma coisa que é realmente certa. Então, eu acho que às vezes você inventa uma coisa, acha que inventou uma coisa e já tem algo comprovado que aquilo realmente funcionava já antes de você. É como se você achasse que aquela sua ideia é genial a ponto de ninguém nunca ter pensado naquilo, né? Só que alguma pessoa, um japonês lá na vida, pensou. Sim. Aí como é que foi essa sua evolução, assim, que teve uma transição entre a parte que você estava na musculação e aí descobriu... Pro CrossFit. Então, aí nesses meus estudos, né, em 2012 ali mais ou menos, 2013, procurando por esses métodos de treino diferentes e tal, eu conheci o CrossFit. Achei um vídeo lá no YouTube, CrossFit Games, e como um cara competitivo, né, sempre fui. Achei irado lá a competição dos caras e tal. E comecei a pesquisar um pouco mais. Entrei no site da CrossFit.com. Na época, a CrossFit disponibilizava uma biblioteca de vídeos lá para você olhar os movimentos. Era um site bem... Isso no bem site rústico, da CrossFit da CrossFit, Era um site bem rústico mesmo. Na época não tinha muita tecnologia no negócio. Mas ali foi onde eu tive meu primeiro contato com o CrossFit, assim, que eu vi. Aí, como é que foi a sua parte também da educação física, que você entrou? Você teve uma transição, não foi? Do meio de outro curso para educação física? Então, eu fiz administração de empresas, porque minha mãe sempre teve comércio e eu tive o pensamento assim, não, vou continuar essa jornada aí junto com a minha mãe. Só que eu sempre estive no meio do esporte. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer administração de empresa, ela não falou nada, mas... Depois que eu mudei o curso, aí ela falou assim, eu sabia que você ia mudar. Porque eu sempre estive envolvido no esporte, então ela nem imaginou que eu ia procurar administração de empresa. Então acabou que esse início assim, foi mais um sonho que você estava seguindo para poder auxiliar sua mãe, seguir no caminho da sua mãe, não o seu próprio caminho. Não, eu estava seguindo o caminho que eu achava que eu ia ajudar um pouco mais ela, entendeu? Entendi. Aí como é que foi? Aí eu fiz 5 períodos de administração, então 5 semestres. E o curso tem ao todo quantos? 8.
8? Não, pera. 8 semestres. 8 semestres. Aham. Só que quando chegou no 5º semestre, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, cara, não dá mais, não consigo mais. Entendi. Não, tô empurrando o curso com a barriga, não tô feliz no que eu tô fazendo e eu vou trancar, eu vou fazer educação física. Ela foi e falou, não, beleza, tranca, vamos nessa. Eu tranquei, comecei o curso e foi isso aí. Isso foi mais ou menos 2013 ali. E essa é uma 2013, 2014. 2013 para 2014. Foi exatamente na época que você conheceu o CrossFit. Eu conheci. Em 2012 já tinha ouvido falar, já tinha pesquisado a respeito do CrossFit. Só que, como é uma coisa cara, sim, aqui em Brasília era impossível para mim na época. Não tinha como. Entendi. E aí eu deixei de mão, fiz algumas coisas adaptadas por um tempo, mas eu voltei para minha musculação tradicional. Sim, aqui. Aí foi a época que você entrou para educação física, né? Aí entrei para educação física, 2013 para 2014. Aí como é que você evoluiu, assim, em questão da parte teórica, os estágios que você fez e tudo? Entrei na educação física, aí no primeiro e segundo semestre eu não estagiei em nenhum lugar, mas no meu terceiro período eu já comecei a estagiar. E na academia que eu estagiava tinha CrossFit. Sim. Que era lá Qual que era a academia que você na Companhia Atlética. Companhia Atlética, aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Aí lá tinha CrossFit, só que olhava lá e eu falava, não, vou ficar na minha musculação mesmo, tradicional aqui e tal. Só que o amigo meu Laércio me chamou pra fazer uma aula. É o coach Lala. Coach Lala, aqui da Riva. Aí a gente eu fui lá na aula, ele tava puxando a aula no dia com outro professor e comecei a fazer as aulas. Fui uma aula, fui na outra. E foi curtindo aquele negócio? Fui curtindo, né? Quando eu vi, já estava envolvido no negócio. Aí, como sempre fui um cara que gostava muito de aprender, eu sempre tinha meu caderninho. No final da aula eu sempre anotava o que os professores falavam, as técnicas, eu sempre procurava aprender o máximo possível naquela aula ali. Eu usava a aula tanto para treinar quanto para estudar. Sim, sim. Isso até porque no início, assim, eu acredito que todo mundo tenha passado por isso. No início da prática do CrossFit, você vê aquele tanto de nome estranho. Você fica perdidão, exatamente, exatamente. O que é Fortime, o que é AMRAP, o que é EMON. Então, os nomes dos exercícios, por mais que você já esteja acostumado com os exercícios, por exemplo, desenvolvimento, agachamento, quando o nome está lá em inglês, às vezes você fica olhando assim e fala, o que é isso? Aí você, até assimilar as coisas, é uma nova língua. Então, até assimilar as coisas, você demora um pouquinho e eu usava o meu caderninho para isso. Massa. Então, eu ia lá, um push press, usa um pouquinho do joelho, vai lá, usa a perna. Sim. Então, desde o início, você já teve esse seu diferencial de querer buscar algo mais, né? Não porque era o CrossFit, mas porque era um negócio que te atraía. E aí, como é que foi a sua evolução? Você começou com o coach Carlão, não foi? Então, eu fiz uma aula mais ou menos um mês, a aula da turma. Isso foi quando? Isso foi 2014 para 2015 ali, mais ou menos metade do ano. Aí eu fiz a aula mais ou menos um mês, aí o Carlão, meu coach até hoje, virou pra mim e falou assim, pô, você não pensa em treinar um pouco mais, competir e tal? Sim. Aí eu falei assim, pô, eu penso demais, nunca deixei essa opção de lado, eu gosto de competir. Aí ele falou assim, pô, você não pensa em fazer uma planilha? Eu falei, penso. Só que na época eu era estagiário, então minhas condições ali, você pagar uma planilha, pra mim era meio difícil. Então foi a época que o Carlão me apoiou muito em relação a isso. Me passando uma planilha de treino e sem custear, sem custo nenhum. Entendi. Então foi meio que um cara que abriu o seu caminho, assim, no meio do CrossFit, né? Foi o cara que me ensinou tudo aí que eu sei até hoje. Pô, massa. Então, desde o início ali, você já estava inserido no meio competitivo, então, do CrossFit? Desde sempre. Quando eu ia pra aula, eu queria ter o melhor resultado da lousa. Massa. Eu já chegava lá e já via, esse cara eu vou buscar ele hoje. Sim. Então, entra naquela questão também, que a gente até tinha comentado outro dia conversando, né? Da competitividade entre os atletas. Porque tem muita gente que vê essa questão como uma coisa ruim, assim. Pô, não pode ser competitivo, porque isso deixa as pessoas pra baixo, mas muito pelo contrário a gente vê no meio do esporte, né? Dentro do esporte a competitividade existe, não tem como. Se você está buscando alta performance, está buscando algo
mais intenso, com certeza, se tem outra pessoa colocando o resultado na sua frente, você vai buscar isso. Tanto que na apostila Level 1 da CrossFit, o Greg Lesnar fala, as pessoas morreriam por 1 centímetro a mais, por 1 ponto a mais. Então, é algo que impulsiona as pessoas para frente, entendeu? Certas pessoas não se dão bem com isso. Essas pessoas não são competitivas. As pessoas estão na aula simplesmente pelo fitness, por ter uma qualidade melhor de vida. Que não é errado também. Não é errado também. Dentro da aula a gente tem populações diferentes. Tem população que quer performance, tem população que quer qualidade de vida. E a gente, olhando até por um lado mais de coach agora, a gente tem que entender essa galera. Então, na aula vai ter aquele pessoal que quer competitividade. Dentro da mesma aula tem aquela pessoa que quer qualidade de vida. Então, em uma aula vai ter um cara fazendo overhead com 135 e vai ter a senhorinha fazendo overhead com PVC. Mas existe o lado competitivo dentro do negócio. É aquela questão do CrossFit é pra todos, né? Isso. Porque tem muito ainda um pouco de preconceito assim em relação ao CrossFit. Tem aquilo, pô, o CrossFit machuca, o CrossFit não é pra mim, eu não vou ficar levantando pneu, pô, acho que a gente levanta pneu. Primeira coisa, levantar pneu, como é que é? Já escutei demais isso. O CrossFit não é só levantar pneu, o CrossFit não é só levantar peso, o CrossFit tá aí pra ajudar todo mundo. Então, tanto que a gente tem aí muitos boxes de CrossFit espalhados pelo mundo, não sei nem quantos são hoje, mas é realmente um número muito grande, cresceu demais. Sim. Inclusive, uma das maiores competições que tem no meio do CrossFit é o Open, né? E o Open abrange de qual idade até qual idade? É de 14 anos até 60 mais. Sim. Então tem como adaptar o movimento. Total, Muitas pessoas participam do Open e é para todo mundo. Massa. Então, continuando um pouquinho assim, a sua história, como é que foi que você evoluiu dessa parte de 2015, né? Até o seu caminho mesmo. Pode ficar à vontade. Aí eu comecei a fazer a planilha com o Carlão, ele me cedeu lá a planilha de treino dele. Na época era uma equipe bem pequena, meio enxuta, acho que tinha uns 6 atletas, 7 atletas. Isso todos no nível de competição? Isso, todo mundo querendo competir. E aí eu fiquei treinando, sempre treinei sozinho. Aí fiquei na companhia atlética mais ou menos um ano e pouco. Aí você já tinha largado tudo da musculação? A musculação eu nunca larguei, né? Porque dentro da planilha de treino a gente sempre faz algum exercício de musculação para auxiliar em alguma musculatura específica. Sim. Então, a gente não faz mais porque às vezes a aparelhagem a gente não tem. Então, uma cadeira extensora, por exemplo, a gente não tem acesso muito fácil. Então a gente deixa isso, mas a gente continua com a musculação atrelada para prevenir lesão e tal. É o movimento acessório, né? O trabalho acessório. Aí fiquei mais ou menos um ano lá na companhia e a CrossFit Noir foi inaugurada lá em Brasília também. E eu recebi o convite para trabalhar lá. Aí com isso eu fui para CrossFit Noir e fiquei trabalhando lá por um tempo. Aí foi aonde eu mais evoluí dentro do esporte. Então, cheguei a ser vice-campeão no Monstar Games. Isso foi qual ano mesmo? Foi em 2016? Monstar Games 2016. Participei de vários campeonatos nacionais, campeão de alguns campeonatos internos aqui de Brasília. E fui pro TCB. Isso em 2016? Não. O TCB eu fui em 2018. Mas isso tudo ainda estava dentro da CrossFit Noir. Todos esses acontecimentos eu já ainda estava lá. Massa. E aí, eu fui ver o seu posicionamento lá no Open. De 2016 para 2017, você deu um pulo muito grande em relação à sua classificação dentro do Brasil mesmo. Como é que você vê, assim, qual foi o seu diferencial para você ter essa evolução tão grande em tão pouco tempo? Cara, assim, questão de diferencial, eu não sei. Talvez eu possa ter ficado um pouco mais experiente, né? Com certeza, mais condicionado eu fiquei porque eu não parei de treinar todo esse período. Então, eu sempre fui um cara muito disciplinado em relação ao treino.
Mas eu acho que no Open o que vale mais é a experiência mesmo, porque o Open é um campeonato muito desgastante. Entendi. São 5 semanas onde você repete o workout várias vezes e tal, então às vezes você tem que ser um pouco mais inteligente e saber aquele workout que vale a pena você repetir ou não. Você sabe que vai melhorar, então você fez aquele, cara, esse vai ser difícil de melhorar e tal. Então, eu acho que o que mais eu melhorei assim, em relação a 2016 para 2017 foi a minha experiência. Sim, entendi. Então, meu condicionamento com certeza eu melhorei, mas em relação à minha experiência como atleta, melhorou mais ainda. Massa. E aí tem a questão da mentalidade também, né? Porque você tem que ter uma maturidade e certa mentalidade para você poder discernir. Então, talvez, será que esse workout eu consigo melhorar desse jeito, né? É isso mesmo. Então, conta muito, né, essa parte? A questão da mentalidade é totalmente importante, porque mentalidade leva você a lugares que você não imaginava. Então, o atleta pode ser o melhor atleta do mundo. Se ele não tiver uma cabeça boa para poder trabalhar dentro de uma zona desconfortável, ele vai parar, entendeu? Claro. Então, às vezes, o cara tá sentindo dor, mas ele tá com a cabeça assim, eu tenho que continuar isso aqui. A cabeça, a mentalidade do atleta, ela é realmente muito importante em relação a isso. Massa. E isso você teve desde lá de antes, né? Desde os seus 12 anos. O karatê me proporcionou muito isso, né? Então, mas eu já tinha essa questão de treinar forte, mas o karatê foi a chave para ter uma mentalidade assim. Eu não vou falar que eu tenho a melhor mentalidade do mundo, eu sou aquele cara que aguenta pancada toda hora, mas você sabe da importância. Eu sei da importância dele e sei que o karatê me ajudou muito em relação a isso, porque é um esporte de contato. Às vezes você tá ali tomando pancada e você tem que estar segurando a onda, vou pra cima, vou pra cima, vou pra cima. Mesmo apanhando, você tá pensando em ir pra cima. Então eu acho que essa é a ideia do negócio. Mesmo sendo difícil, você não pode pensar em parar e ir sempre à frente, entendeu? Aí, Leozão, tem a parte que quando você entrou no ar, você estava começando no meio do CrossFit, na área profissional, assim, e aí você ainda estava na faculdade, né? Na faculdade. Como é que foi essa sua... que você conciliou essas duas coisas? Porque o pessoal que está assistindo a gente, tem muita gente que trabalha e faz CrossFit, ou então que estuda e faz CrossFit, e é uma coisa que tem gente que sabe ver a importância do esporte e aí sempre arruma um horário para treinar, e tem gente que só fala que não vai conseguir. Como é que era assim sua cabeça para poder conciliar essas duas coisas? Assim, quando eu estava na faculdade, realmente a prioridade era a faculdade, né? Então você tem que tirar tempo para estudar, tem que tirar tempo para ler, tem que tirar tempo para resolver exercícios. Mas o treino, ele também deve ser uma prioridade, até para sua sanidade mental, né? Senão você fica louco. Pois é. Então, eu tinha em mente isso. Eu estudava bastante. No início da faculdade eu tinha pouco tempo, porque eu ainda ajudava minha mãe na loja dela. Então, quando eu estava na anual, eu ficava o período da manhã ali, mais ou menos, no estágio. Treinava pela parte da manhã ali, um período só. Ia para a loja da minha mãe. Estudava lá como eu conseguia, às vezes. Depois eu ia pra faculdade, estudava mais, voltava pra casa. Era na correria o dia inteiro? Era correria o dia inteiro. Tava me deslocando muito o tempo todo. Mas eu tinha a prioridade que era eu estudar e tinha a prioridade também de treinar. Então todo dia eu tinha que fazer isso. O treino, eu entendia que iria me ajudar no meu dia a dia para me desestressar também um pouco. Isso é o que acontece com muitas pessoas que começam a conhecer um pouco mais a fundo assim o meio do esporte, né? Porque a gente vê, eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço pessoas que são sedentárias, passam o dia inteiro assistindo TV, mexendo no celular, dizem que não conseguem fazer alguma coisa e vivem tristes também, né? E aí, como é que você vê a importância assim, do esporte no dia a dia das pessoas? Cara, o CrossFit é igual uma seita, né? Então, é verdade. Essa questão de você melhorar a vida das pessoas com exercício, o CrossFit veio com essa ideia e eu acredito muito nela. Então, as pessoas às vezes elas não têm um hábito da coisa. Então, as pessoas que ficam um dia inteiro em casa, Netflix,
Primeira coisa, estão se entupindo de açúcar. O açúcar faz com que a pessoa fique com a autoestima mais baixa. Então, é a primeira merda, né? Sim. Mas a segunda é que essas pessoas não têm o hábito de praticar esporte, de praticar atividade física. Esse é o grande mal. Então, elas pensam que em uma vez ela já vai criar o hábito. Então, essas pessoas têm que ter um auxílio de alguém, de alguma pessoa, para que elas vão para academia para poder estar trabalhando isso aí, criando esse hábito. Infelizmente a gente, até no nosso sistema público de saúde, acho que deveria ter uma pessoa ali, um psicólogo, ou alguém relacionado, um psicólogo esportivo, por exemplo, para poder auxiliar as pessoas. Hoje em dia o pessoal acha que o remédio é a solução, mas não, o esporte é a solução, o exercício físico é a solução do negócio. Então, se tivesse uma pessoa que pudesse auxiliar essas pessoas que são obesas, pessoas que são sedentárias, a pessoa vai no hospital, tinha que ter esse cara para direcionar as pessoas. Não, você tem que fazer uma atividade, tem que fazer algo do tipo. Sim. Então, eu acho que deveria funcionar dessa forma. Entendi. E aí, entra aí também uma relação que você falou sobre o CrossFit, né? Porque você disse, o pessoal tem que criar o hábito de começar a praticar algum esporte. E aí entra a questão da comunidade mesmo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, essa é uma percepção minha, provavelmente você deve ter passado por isso também, de que na academia às vezes você fica sozinho, assim, você tá ali só com você mesmo, uma pessoa que muitas vezes não tem a disciplina que a gente tem, de poder treinar, de poder saber que por mais que a gente não esteja motivado naquele dia, a gente vai lá fazer tudo certinho, a pessoa chega e fala, vou estar sozinho, não vou fazer direito, né? E aí como é que você vê assim, a importância da comunidade no CrossFit? Cara, a comunidade, eu acho às vezes que ela é mais importante do que o próprio professor, às vezes. Porque, cara, a comunidade arrasta você, não tem como. Às vezes a pessoa, nem você deu o exemplo da academia. Pô, eu coloco meu fone de ouvido, vou lá fazer meu exercício em baixa intensidade, fico perambulando de um exercício para o outro, olhando minha ficha. Tenho alguma dúvida, chamo o professor, ele vem, me auxilia e vai embora. Aqui não, aqui você chega, você já vai falar com o professor, fala com seus amigos de treino. Às vezes você está iniciando na modalidade, mas as pessoas te abraçam de uma forma tão diferente que... Sim, parece que todo mundo já te conhece, né, no lugar. Aí, tipo, as pessoas te abraçam de uma forma tão diferente, o professor pergunta seu nome, fala assim, cara, aqui é meu ambiente. Então, a comunidade, ela é muito importante para engajar o cara na atividade, entendeu? Muitas vezes na academia, a pessoa faz um plano anual, mas ela vai 2 meses, 1 mês, não teve engajamento nenhum. Aqui a pessoa faz um plano anual, quando ela viu o plano já venceu, porque passou tão rápido e ela vindo todo dia que passou muito rápido um ano. Então, a comunidade é muito importante para o engajamento do cara na modalidade, entendeu? Legal. Independente se é crossfit, se é corrida, se é triatlo, se tem uma comunidade envolvida, realmente, provavelmente o cara vai ficar e vai aderir àquela modalidade. Legal. Então você vê como extremamente importante o relacionamento das pessoas, assim, uma pessoa puxando a outra para poder... Então, por exemplo, tem gente que não gosta de jeito nenhum de CrossFit. Isso acontece, né? Por mais que seja muito difícil a gente encontrar gente assim, mas tem uns caras aí que não gostam. Tem a galera aí que não gosta mesmo. Então, sempre pegar uma pessoa assim para acompanhar, para ir, por exemplo, para academia, seria uma ótima coisa. Pô, né? Com certeza, você ter um parceiro de treino é a melhor coisa que tem. Massa. Continuando um pouco na sua história, acho que você parou na parte do Monstar, não foi? De 2017? 2016 foi que eu fui vice-campeão. Massa. Aí desse campeonato eu voltei, aí me preparei mais um período, mais ou menos uns 3 meses, aí fiz o Oddland. Fiz um campeonato aqui no DF, de trio. Tive uma experiência muito boa porque um dos atletas se machucou, machucou a lombar, aí a gente ficou numa colocação ruim. Não muito boa. Mas a gente tinha uma grande chance de pódio nesse campeonato porque era um trio muito bom. Aí depois disso eu botei na minha mente que eu só ia competir individual. Aí eu comecei a competir, aí fui no Monstar 2017, no Rio, fiquei em 5º lugar. Aí me preparei, aí
Assim, eu não me via com chances de ir para um TCB. Sim, entendi. Tanto que eu nem fiz a seletiva de 2017. Eu achava que eu não tinha chance, mesmo no Open ficando em terceiro no DF. Entendi. Naquela época você já estava eu fiquei em terceiro no DF. Topo, assim. Mesmo com essa colocação no Open, eu acreditava que não. Mas aí em 2018 eu fui para a seletiva e falei assim, vou tentar, vou arriscar. Aí acabei que eu fiquei na seletiva de Salvador, foi a última, eu fiquei em sétimo. No ranking geral eu fiquei em 30º. Nossa. Aí foi onde eu consegui a classificação para o TCB. E aí entra aquela importância da mentalidade mesmo, né? Porque às vezes a gente bota uma barreira a gente acha que não pode. Exatamente, que às vezes nem existe, né? E aí você deve ter visto isso, deve ter sido nítido pra você. Sim. Não, com certeza. Porque todo mundo já me citava muito no meio do CrossFit em Brasília em 2017 já. Mesmo com isso, eu não acreditei que eu poderia ser capaz de classificar para classificar para o TCB. E eu me sabotei nesse aspecto aí de não ir para o campeonato. Porque eu falo assim, não, eu pensei, não, preciso me preparar um pouco mais. Só que talvez eu tivesse chance de me classificar naquela época. Só que eu arreguei. Entendi. Aí no outro ano você chegou aí pro TCB, né? Aí no outro ano eu fiz a seletiva, classifiquei e fui pro TCB. E aí, como é que foi assim o seu contato? Enquanto você estava praticando ali, treinando e tudo, a parte mais teórica, assim, do Level 1, da educação física mesmo? Aí em 2018 eu me formei, né? Mas antes disso eu já tinha... São quantos anos de curso mesmo? São 4. 4 anos de curso. Aí antes de me formar eu já tinha Level 1 e já tinha Level 2 já. Então eu já tinha Level 1 e Level 2 da CrossFit. Sempre procurei fazer curso na minha graduação, então eu não fiquei só na área do CrossFit. Eu não fiquei só na área do CrossFit, mas também não fiquei só na área da universidade. Eu procurei outras coisas. Então, curso de LPO fiz bastante, curso de treinamento funcional, Core 360 fiz. Então, fiz várias outras coisas para agregar no meu currículo. Entendi. E isso, eu não sei pra você, assim, pelo menos isso, eu como estudante de medicina, eu vejo isso muito acontecendo. Que tem muita gente que fica só focado na faculdade, mas muitas vezes um conhecimento que você vai usar lá na frente, você consegue mais, por exemplo, na prática, pegando cursos por fora, indo atrás daquilo, né? Como é que você vê a importância? Não, existe um mundo fora da faculdade, A faculdade, na verdade, ela te prepara, acho que muito pouco, para a realidade do estudante, entendeu? Ela te dá uma base, Ela te dá uma base e uma base bem rala, assim, às vezes eu acho, porque, por exemplo, na faculdade, nenhum professor meu falou de levantamento de peso, por exemplo. Entendi. E não é como o CrossFit que a gente pode falar, um esporte que surgiu recentemente. O LPO já existe há muitos anos, muito tempo. Então, na Rússia, por exemplo, o LPO já tem mais de um século. Então, é uma coisa que é antiga para alguns países, algumas culturas, e que todo mundo sabe que funciona muito bem. Então, por exemplo, levantamento de peso realmente funciona para todas as populações. E pra gente aqui, as universidades ainda estão meio atrasadas em relação a isso, entendeu? Então, você tem que buscar realmente por fora para você poder ter um sucesso. Por exemplo, várias pessoas vão na China buscar conhecimento em relação ao levantamento de peso, vão na Rússia. Aqui no Brasil, ainda bem que a gente tem um cara que é referência, é o Fernando Reis, que é terceiro do mundo aí, né? Se tudo der certo, que pode trazer conhecimento pra gente também, é um atleta olímpico, então... mas as pessoas estão indo por fora, sempre buscar alguma coisa. Sim. Mas bom demais. Bom. Aí, o Fernando Reis, se eu não me engano, você fez o curso dele também, né? Eu sou Level 2 do Fernando Reis. Mas, e aí, como é que foram os seus outros cursos, fora aqueles que são da CrossFit mesmo? Tá. Eu vou só citar alguns que eu fiz. Core 360. Eu fiz um curso com o Carlos Noriega, que é um peruano, que é técnico da seleção peruana de levantamento de peso.
Eu fiz curso de TFM, que é um curso de testes funcionais, flexibilidade, essas coisas. E o que esses cursos, o que eu pensava na época, né? Eu já estava no meio do CrossFit, mas eu pensava que esses cursos, que penso até hoje, que eles agregariam para a modalidade, entendeu? Então o Core 360, querendo ou não, dá uma base muito boa de movimentos funcionais, de treinamento funcional. O TFM em relação aos padrões de movimento, né? Então, o que é um padrão de movimento ruim, o que é um encurtamento muscular. Sim. Então, vai te ajudar muito em relação a isso. Então, todos os outros cursos eu tento puxar um pouco para dentro do CrossFit para poder agregar, entendeu? Então, você ganha conhecimento tanto de fora da modalidade, quanto colocando dentro da modalidade. Você consegue pegar aquele conhecimento de fora que muita gente deve achar, pô, não tem nada a ver, não vou gastar meu tempo com isso. Você deve gastar. Você na verdade via isso com outros olhos, de que por mais que você fosse pegar só um pouquinho daquilo, já ia estar te agregando demais, né? Se você pegar um curso de psicologia, você pode aplicar, entendeu? Você pode relacionar com a sua mentalidade. Sim. Então eu gosto muito de ler livros de psicologia, que eu consigo agregar muito dentro do esporte e dentro da mentalidade, que eu acho que é um fator crucial dentro do esporte. E Leozão, uma coisa que eu mesmo te admiro, você sabe disso, eu já falei pra você, é essa questão de você prezar muito pelo conhecimento. Como é que como é que foi assim sua evolução dentro dessa parte mais teórica no CrossFit mesmo, dos cursos da CrossFit? Então, em relação ao conhecimento, você tem que ser o cara mais curioso do mundo, né? Então, eu sempre fui um cara muito curioso. Então, em relação ao método de treino, eu estou sempre pesquisando. Treinamento de força, essa metodologia está em evidência aqui, vamos trabalhar ela. Então, eu estou sempre pesquisando, tanto em artigo científico quanto dentro do próprio site da CrossFit, CrossFit Journal, o que as pessoas estão fazendo mundo afora e tentando trazer para cá para a gente poder aplicar e ver se realmente funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Entendi. Eu acredito muito que tanto a minha equipe meio que um laboratório, né? Então a gente está testando várias coisas, vendo se dá certo. O que a gente já tem certeza que dá certo, a gente continua fazendo. E a minha evolução em relação a essa parte mais teórica assim é fazendo isso, é estudando e botando na prática o que tem que ser feito. Isso, inconscientemente, você já está também assim, se diferenciando e se destacando em relação às outras pessoas do seu meio, né? Isso aí... Assim, questão de destaque, eu sou um cara que não gosta muito de holofotes, né? Mas eu acho que eu tenho mais a agregar, entendeu? Sim, tipo, sim. Eu sou um cara meio fechadão na minha, não falo pouco, falo o mínimo possível. Mas eu acho que não se destacar, mas sim procurar agregar o máximo possível e ajudar a comunidade. Eu acho que o mais importante é isso. Fico chateado quando tem tipo certas picuinhas de nego falando, o CrossFit machuca, o CrossFit não machuca. Eu acho que as pessoas tinham que se unir em prol de um bem, que é ajudar as pessoas e não ficar falando, isso funciona, isso não. As pessoas tinham que procurar agregar um pouco mais de conhecimento e ajudar as pessoas. E claro, eu já vi muita gente discutindo sobre esse assunto, né? De, o CrossFit não é um bom esporte, porque isso, porque aquilo. Assim, do mesmo jeito que eu já vi muita gente que tem uma base teórica boa e muitas vezes argumenta bem, se fundamentando, né? Tem outras pessoas que muitas vezes nem procuraram sobre o assunto e aí falam mal sobre o CrossFit. Falam coisas que não sabem, né? Puxando o link mais ou menos da última pergunta que você fez, eu acho que as pessoas deveriam se preocupar mais em tirar as pessoas sedentárias do sofá do que ficar falando mal da modalidade e tal. Existe vários esportes. Existe corrida, existe ciclismo, existe CrossFit, existe musculação, existe um milhão de coisas para você poder fazer. E as pessoas estão mais preocupadas em falar assim, não, o CrossFit machuca, do que você pegar uma pessoa e incentivá-la a praticar qualquer que seja o esporte. Pois é. Então as pessoas, eu acho que elas tinham que mudar um pouco o foco de reclamar das coisas, falar mal das coisas para ajudar as pessoas. Sim.
seria totalmente um foco totalmente diferente da coisa. Não é questão do embate, mas sim de agregar, né? De agregar, isso mesmo. Isso faz toda a diferença. Total. E aí, continuando um pouco mais, Léo, até chegar, eu acredito que depois da parte do TCB, como é que foi sua evolução, assim, até os dias de hoje e tudo? O caminho que você passou? Quando eu passei na seletiva do TCB, eu cheguei pro meu coach, né, pro Carlão, e falei, né, que agora minha vida ia mudar, porque eu foco no maior campeonato nacional. Eu tinha que mudar muita coisa na minha preparação, na minha vida. E aí ele falou que a gente ia treinar mais, que agora o volume de treino ia ficar mais. Foi você que pediu pra ele? Foi eu que cheguei nele e falei. Aí, a partir disso, a planilha ficou direcionada, como era uma planilha mais geral, ficou uma planilha direcionada pra mim. Sim. Mesmo eu sempre treinando sozinho, eu tinha uma galera ali para comparar resultados dentro da planilha, mas aí a planilha ficou mais voltada para mim e com isso o meu volume de treino aumentou bastante. Então antigamente eu treinava só em um período. Até o início de 2018 ali eu só treinava em um período. Isso você já tinha classificado para o TCB, né? Tinha me classificado. E aí, a partir disso eu comecei a treinar 2 períodos, até 3 às vezes, para poder chegar lá bem. Só que mesmo assim eu ainda levei uma sarrafada lá. Foi? Como é que foi essa experiência lá? É porque é um campeonato, eu não... Vindo dos outros TCBs, assim, eu sempre vi que era um campeonato que exigia de muita força do atleta. Só que é uma característica minha que eu ainda tenho que melhorar muito. Então, os atletas são muito fortes. Sim. E lá eu sofri bastante nos workouts. Entendi. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando nisso. Eu sou um atleta que tem um bom endurance, eu tenho uma boa resistência muscular, mas quando coloco um pouco mais de peso nos exercícios eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então foi onde eu pequei na minha preparação esse tempo todo, mas é uma coisa que dá para ajustar. Massa, isso aqui. Aí você começou a tentar fazer esse ajuste maior em relação a sua... Comecei a treinar mais. Então realmente viver o esporte, venho pro boxe, passo praticamente o dia inteiro aqui. Treino de manhã, almoço, descanso um pouco, treino à tarde, descanso, dou aula. Então, meio que estou vivendo do esporte. Né? Massa. Isso porque você está muito envolvido, né? Você já está como head coach aqui da Rigen, né? Estou como head coach da Rigen. E também como atleta de elite já competindo vários campeonatos por aí, né? Tô tentando ficar junto com os caras fortes aí. Massa. Aí outra coisa, Léo, que você falou agora, é a importância de quando você tem um objetivo, você só vai conseguir chegar naquilo fazendo, né? Então foi aí que você pegou essa parte que é muito importante, né? Como é que foi assim? Você começou a treinar mais? Você só vai conseguir o teu objetivo se tu correr atrás, cara. Ninguém vai correr por você. Então eu tenho muito isso na mente. Pessoal, eu vejo muito atleta colocando desculpinha, falando muita coisa não, eu treino sozinho, eu não tenho apoio tal, eu não recebo pra isso. Cara, se você tem um sonho, você vai ter que correr atrás dele, independente de qualquer coisa. Infelizmente, eu me cobro muito em relação a isso. Às vezes a gente deixa de estar com a família da gente, às vezes minha esposa não é atleta, então às vezes a esposa quer sair para uma festa e tal, e pô, você só pensa em descansar. Quando você está em casa você quer dormir, e quando você está na academia você pensa em treinar. Às vezes eu me cobro em relação a isso porque eu tenho um sonho de chegar no topo junto com os caras bons. E às vezes eu abdico de alguma coisa da minha vida. Então, por exemplo, um encontro de família, às vezes, vou descansar e tal. Às vezes é complicado, mas é um sonho que você tem. Claro. A sua família às vezes não apoia, mas só você sabe o seu sonho e o que você tem que fazer para chegar lá. E é aquele negócio, né? Hoje você tem a disciplina de falar não para alguma coisa que talvez a pessoa possa achar ruim. Mas lá na frente ela vai chegar para você e vai falar, pô, acreditei em você, eu realmente sabia tudo. Então muitas vezes é bom a gente realmente abdicar de alguma coisa por um sonho maior, né? Com certeza. Cara, o sonho é seu, só você pode correr atrás dele.
cada um tem o seu, cada um sabe por onde caminhar. Intuitivamente você sabe o que você tem que fazer para, mesmo você tendo que ter um coach, entre aspas, mas intuitivamente a gente sabe o que a gente tem que fazer para chegar no nosso sonho. Você quer ser um grande empresário, sabe que você vai ter que trabalhar muito. Quer ser um grande atleta, treinar muito, comer muito, descansar muito. Então, e sempre acima da média, né? Porque acima da média. Foi aquilo que a gente estava conversando até outro dia, que eu falei do negócio do treino. Pô, eu tô treinando aqui sozinho e tudo aí. Aí você falou, sempre pensa que tem uma pessoa do seu lado treinando mais que você. Cara, o que a gente falou foi... Isso é o que eu levo na minha vida. Tipo, hoje eu treino com o Léo, né? Ele faz a mesma planilha que eu. E quando ele não tá treinando comigo, às vezes se encontra pouco, né? Porque a rotina dele é mais intensa que a minha aí. Mas quando eu tô treinando sozinho, eu sempre penso assim, caraca, o Léo não ia soltar essa barra aqui, eu também não vou soltar. Então o pensamento é sempre esse, vai ter uma pessoa do seu lado, tanto aqui quanto na competição, quanto onde for, que vai estar fazendo mais, se você parar naquele momento, ele vai estar fazendo mais que você. Sim. Então você tem que pensar dessa forma para tudo na vida. Até o cara é empresário, pô, se eu não fizer esse relatório hoje aqui, outra pessoa vai me passar e eu vou ficar para trás. Tá certo. E aí, como é que foi nesse seu caminho todo, assim, o poder de você ter sempre um objetivo em mente, assim? Às vezes, assim, o foco é uma coisa complicada, né? Porque você tá sempre focado ali, sempre focado, mas às vezes você se desvirtua, entendeu? E acontece alguma coisa que às vezes você se machuca e você fala assim, caraca, será que é isso que eu quero pra mim? Você se questiona em relação a isso. Mas, cara, é aquilo que eu te falei do sonho. Se você tem um sonho, cara, independente de qualquer coisa, seu foco saiu naquele momento ali, mas no outro dia você já tá focado de novo. Você fala assim, caraca, eu tenho que correr atrás. Ontem não foi um dia bom, mas hoje vai ser um dia ótimo pra gente ir atrás do sonho. Massa. E é aquela questão, né? A vida sempre te bota, sempre te bota barreira pra te testar. Então, se você não tem a mentalidade de eu vou continuar fazendo isso porque eu sei que meu objetivo é muito maior do que essas simples coisas que aconteceram aqui. Né? É isso mesmo. Uma lombadinha ali não pode te atrapalhar em tu buscar o teu sonho. Você tem que pensar que a dificuldade ali é momentânea, mas a glória vai ser eterna. As pessoas vão lembrar de você. Então, até uma pergunta que tu me fez que eu falei assim, pô, o que é sucesso, né? Sucesso é uma parada muito relativo para as pessoas. Mas pensando nisso, o sucesso para mim é você ser lembrado pelo que você fez, independente de qualquer coisa. Pô, existe o pedreiro, mas existe aquele pedreiro que é top e que você vai lembrar dele, o cara fez o serviço top. Existe aquele empresário, mas existe aquele empresário top, que você não vai lembrar do cara que é mediano, você vai lembrar do cara que é bom. Então, sucesso pra mim é o cara que vai ser lembrado, entendeu? Então, eu busco isso, eu tento inspirar as pessoas para que elas lembrem de mim e tentem fazer coisas boas na vida. Mas sempre tentar se destacar, né? Porque aquele negócio, pô, eu lembro disso da época que eu nadava, né? E aí eu sempre acompanhava as provas de natação e tudo. Aí foi engraçado uma época que eu tava acompanhando o Cielo. Aí o Cielo chegou em primeiro lugar. Aí eu cheguei, acho que foi na escola, falei, pô, o Cielo chegou em primeiro lugar, o bicho é muito foda, não sei o quê. Aí o povo, vai, quem chegou em segundo? Eu... Não interessa. Exatamente, então é aquilo, né? Muitas vezes você não pode se desvirtuar, falar, pô, eu cheguei em segundo lugar, eu vou desistir. Mas também é sempre focar naquele primeiro lugar, né? O primeiro lugar é o seu alvo, né? Às vezes aconteceu algum erro no trajeto que o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar veio, mas o seu target é aquilo, então você não pode se desvirtuar porque você não pegou o primeiro lugar naquela competição. E cara, a vida do atleta provavelmente vai acontecer mais derrotas do que vitórias. Isso na vida como um todo, né? Na vida como um todo, então você tem que ter isso em mente, mas a excelência, você ser perfeito, não existe, mas existe você buscar isso. Claro. É sempre buscar a perfeição. Você não vai ser perfeito, mas você vai buscar ela, independente de qualquer jeito. Tá mais que certo. Pô, Leozão, caralho.
Eu tô realmente impressionado, assim, sobre a mentalidade dessas coisas e tudo. Deixa eu ver, tinha um outro ponto que eu ia te perguntar sobre a questão da disciplina. Eu não sei se a gente já comentou isso aqui ou não. Como é que é, assim, a sua disciplina em relação aos treinos? Porque tem muita gente que chega pra mim, principalmente agora iniciando esse projeto, e fala, pô, faz um vídeo falando de como ter mais motivação para treinar, faz um vídeo de como ter mais motivação para se alimentar bem. E aí eu falo, aí eu fico pensando, até um dia eu vi um negócio falando, a disciplina é muito mais importante do que a motivação, porque nem todo dia você vai estar motivado, né? Nem todo dia você tá afim de treinar, nem todo dia, pô, tem um dia que você acorda, olha a planilha de treino e fala assim, caraca, é isso tudo. Mas a única coisa que vai te trazer pro ginásio para treinar é a sua disciplina, né? Não adianta você tomar até na minha época de musculação, né, eu acompanhava muitos vídeos do Fernando Sardinha. Sim, eu sei, aquele cara gigantão. É, assim, gigante, né, que fala com a voz, é um coroa muito sinistro, então... Mas ele é um cara que falou uma coisa uma vez que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, não existe negócio de pré-treino, pré-treino tá aqui na cabeça. Você tem que estar com vontade de treinar, tem que estar com vontade de fazer aquilo que você quer. Sim. Não existe, vou tomar um pozinho aqui e vou ficar pronto para treinar. Claro. Não existe isso. Então foi uma coisa que me impactou bastante, porque eu fico vendo hoje o pessoal que é a fórmula mágica do pré-treino para você ir para academia. Não, o pré-treino tá aqui, cara. Você tem que ter a mentalidade, a disciplina de ir para academia e fazer o que tem que ser feito. Sim. Hoje eu não estou afim, mas pô, eu vou. Então você tem que ter isso em mente. Muitas pessoas têm dificuldade em relação a isso. Por que não criar um hábito? Sim. Então, o hábito, cara, ele é crucial para você ter a disciplina. Sim. Então as pessoas, elas vão uma semana e param. Vão uma semana e param, uma semana e param. Então, ela tem que brigar, cara, para pelo menos 3 meses ali estar fazendo aquela atividade ali. Pra ela poder ter uma agenda e se programar. Pô, o que é que eu faço quando eu chego em casa? Boto a minha cabeça no travesseiro e penso, pô, amanhã, 7 horas da manhã eu vou acordar, aí tomo meu café, faço meu primeiro treino umas 9 da manhã. Então eu já me programo. Já consegue se programar. Você tem que ter o hábito de sempre estar ali sabendo o que vai acontecer. Né? O pessoal chega em casa, Netflix. Igual um robozinho. Essa série é legal, essa série é massa. Só pensa nisso. Então não tem como. Então você tem que pensar em sair da zona de conforto. Tem que pensar em criar um hábito. E a disciplina está relacionada a isso. Sim. E é aquele negócio, né? Você tem que criar um hábito que vai te levar ao seu objetivo. Aquele negócio que a gente já conversou, né? Você tem que estar sempre dizendo não para alguma coisa que talvez seja até boa, mas que não pode até não fazer diferença agora no curto prazo, mas com certeza vai fazer diferença no longo prazo, com certeza. Então você tem que criar o hábito de não fazer exceções, digamos assim. Isso, né? Não, é o hábito das exceções. Não pode ter. Uma hora ou outra, furar, pode acontecer. Sim. Mas você tem que ter 95% de acertos, 95 a 99 e 1% ali de erros, né? Então, acontece aquilo que eu falei, os erros no trajeto acontece. Faz parte da vida. Faz parte da vida você errar. Até pelas experimentações, né? Pô, experimentei esse esporte aqui, mas não gostei. Parei. Beleza, você tentou, experimentou, viu que não gostou, beleza. Mas tem que ter mais acertos do que erros em relação a isso. Sim, entendi. Massa. Outra coisa, Lazão, que eu ia te perguntar era em relação à questão da alimentação. A gente tinha comentado outro dia que você tinha falado, pô, eu saí de uma época em que eu não me importava, que era a época que... Eu também já passei por isso quando eu era atleta mais novo. Que a gente é novo, não liga pra alimentação, não liga pra nada, e aí chega numa idade mais avançada, digamos assim, né? Mas que a alimentação faz diferença, né? Não, quando a gente é mais novo, a gente é uma fornalha de queimar caloria, né? Porque tudo que a gente come vira combustível e a gente vai. Sim. Agora, quando a gente vai ficando, assim, não mais velho, mas, assim, quando a gente vai buscando uma performance melhor. Maior.
a gente vê que cada pontinho desse, Faz diferença. juntando no final ali, a gente consegue um resultado melhor. Então, é a alimentação que melhora, é o sono que melhora, então vai impactar no seu treino. Então, tudo isso, juntar um pontinho de cada ali, você vai ver que no final vai dar bom demais. Então, antigamente eu não ligava muito para isso. Alimentação, não, come qualquer coisa aí que tá certo. Mas depois de um tempo você vê que, primeiro que a sua recuperação muscular ela começa a ficar mais lenta, né? No decorrer dos anos. E com isso você tem que comer alimentos de boa qualidade. Seus carbos aí de baixo índice glicêmico, proteínas boas, gorduras boas, para você poder estar preparado para outro dia mais na sessão de treino. Massa. Agora você está tendo um acompanhamento maior, né? Como é que está sendo agora? Agora eu sou um atleta Team Ribas, né? É com o Dr. Ribas, né? Dr. José Wilson Ribas. Nossa. E com isso lá a Clínica Revive me dá todo o apoio em relação aos meus exames, em relação à minha vida, minha saúde, como é que tá. Então lá é uma equipe multidisciplinar, onde tem psicólogo, tem nutricionista, tem um médico que é o Ribas, tem a Bia que é a enfermeira lá. Então tem uma galera lá que tá aí para auxiliar a gente nesse aspecto aí da saúde. Sim, massa. E se eu não me engano foi no TCB ou não foi? Ou foi no TCB, né? Que você viu a diferença de uma equipe multidisciplinar para um atleta, né? Por exemplo, lá no TCB mesmo eu vi o Anderon Primo lá, né? Junto, que o Ribas também é médico dele. Então eu via lá o Ribas lá dando um apoio pra ele, um acompanhamento, e eu lá no TCB sozinho, né? Só olhando a galera. Você e sua esposa, treinar, né? E minha esposa lá. Aí você, pô, eu tô aqui benzão com meu shake de whey. E eu tomando meu whey lá, achando que, tipo assim, a galera, uma equipe junto com ele e tal. Tanto que ele foi campeão, né? Mas eu vi que uma equipe junto faz toda a diferença pro cara. Então, é o nutricionista que ajusta a dieta para ele no dia do campeonato, se teve algum erro e tal. É o médico que tá lá junto com ele, a imunidade. Por exemplo, a minha imunidade no último dia baixou, que eu fiquei doente. Então eu fui pro último dia de campeonato, eu tava gripado, nariz escorrendo. E sem ninguém ali do lado pra poder Tipo, e aí, auxiliar. eu tomo um remédio agora, não tomo, o que eu faço? Tipo, eu não sabia. Então, se tem uma equipe contigo ali te auxiliando em relação a isso, pô, a imunidade baixou, vamos fazer tal procedimento aqui pra tua imunidade voltar normal. Pô, ia ser top. Mas essa questão da equipe, né? Eu vejo muito isso agora mesmo dentro da medicina, assim. Porque tem muita gente que gosta de fazer tudo sozinho, mas muitas vezes a gente não consegue fazer tudo sozinho. Consegue. Né? Então é importantíssimo essa questão da equipe, né? Pra gente poder chegar mais longe. Não, com certeza, a equipe vai te... Você sozinho chega, mas junto com a galera você chega mais rápido. Então, com certeza uma equipe para te auxiliar, vai ser muito bom, vai ser prazeroso também você compartilhar um momento de felicidade com a galera junto com você. Pô, imagina, ganhar o TCB sozinho. Pô, cadê a galera para explodir junto com você? Então, se tem uma equipe ali, cara... É a força gritando na hora que você tá no processo e no final. No final, Então, em qualquer coisa na vida, uma equipe vai te ajudar muito. Massa. E, Leozão, pra finalizar, qual que é o seu conselho, assim, pra galera que quer atingir um grande objetivo? Cara, em primeiro lugar é criar o hábito de fazer aquilo que vai te levar no objetivo. Então, se o seu objetivo é ser campeão de alguma modalidade esportiva, você tem que ter o hábito de treinar aquela modalidade. Então, a disciplina de você estar ali praticando aquele esporte, aquela coisa que você quer todo dia, eu acho que é o mais importante. Então, hábito, depois que se torna a disciplina, e depois da disciplina vai se tornar o seu dia a dia. Sim, vai se tornar rotina. Vai se tornar rotina, Então, eu acho que o mais importante para a pessoa que quer alcançar o seu objetivo é isso. A intensidade do negócio, às vezes ela não é tão importante, mas a regularidade é importante. Então, se você faz um pouquinho a cada dia, daqui a pouco você está lá em cima. Agora não adianta no primeiro dia você fazer muita coisa e no final do negócio tá fazendo um pouquinho. Então é melhor você fazer um pouquinho a cada dia, trabalho de formiguinha,
do que fazer um monte no primeiro dia e depois não fazer mais nada. Isso aí é importantíssimo, né? Porque eu gosto muito de acompanhar no Instagram uns caras que realmente têm muito sucesso na área empresarial. E aí eu escutei um cara falando um negócio um dia que foi o seguinte: eu não sou o mais talentoso de tudo, mas eu sou médio consistente. Então o cara ele é médio, ele tá ali na média, mas ele tá todo dia fazendo aquilo. Então entre uma pessoa talentosa que fala que é bom e não faz nada e uma pessoa que tá ali na média, mas tá todo dia querendo se diferenciar, é aí que vem... É aí que tá a diferença. É aí que tá a diferença, né? Com certeza. O cara é médio, mas ele se mantém ali fazendo o que ele tem que fazer todo dia. Já o cara talentoso, às vezes, não, eu tô com preguiça hoje, não vai rolar. Já acaba não fazendo. Já ficou atrás daquela pessoa imaginária que tá treinando ali do seu lado, né? Já ficou pra trás, já. Sim. Pô, massa. Leonardo Veras aqui com a gente. Obrigadão, Leozão. Tamo junto. Isso aí. Então é isso. Valeu, galera. Se você puder curtir aqui embaixo, compartilhar com a galera. Fala aí, Leozão. Tamo junto. Curte, compartilha, marca a galera, posta no Instagram. Dá uma ajuda aí pra esse canal top. Valeu? Massa. Valeu, galera. Falou.